Oiê! Bem-vindas a mais um Café Entre Irmãs! E finalmente chegou o dia, né, amiga? Ufa! Chegou o dia da gente contar o quê? O testemunho da Gabi. E assim, se prepara, pega o seu café, já senta aí. Se você tá ouvindo pelo Spotify, fazendo outras coisas, se conecta com tudo aquilo que ela vai falar, porque é incrível. Eu acho legal eu começar desde o começo, né, gente? Desde que eu saí da barriga da minha mãe, que eu já inclusive comentei em alguns outros episódios, que eu também vim de um lar onde os meus pais são separados, então inclusive eu não tenho nenhuma memória. Nenhuma memória, amiga. Tipo assim, não lembro de absolutamente nada. E isso impacta profundamente, né? E nessa época eu sentia muita falta de uma presença realmente paterna ali na minha infância. E isso fez com que eu procurasse muitas das vezes amor de outros homens, né? De outros... E, gente... Eu tinha uns 10 anos de idade, já tava pensando em casamento. Eu ia assim na toque-toque com a minha mãe e eu ficava imaginando como seria a minha casa. Eu queria fugir com meu namoradinho com 10 anos de idade, gente, pelo amor de Deus. Inclusive tem até uma história muito engraçada. Eu tava na escola, eu tinha uns 10, 12 anos. E aí eu quebrei meu braço e o médico falou assim: Gabi, você não pode fazer nenhum movimento com o seu braço, você precisa descansar, porque tinha um ferro dentro do meu braço, porque eu tive que fazer a cirurgia pra abrir e tudo mais. E nada segura quando uma mulher tá o quê, gente? Apaixonada. Achando que tá apaixonada. De amor. Eu não sabia nem o que era paixão. E aí eu fui, gente, escrevi uma cartinha pro menino com a mão que eu não poderia mexer. Eu tava de repouso, não poderia, mas o coração ali, o amor palpitou mais alto. E isso me causou impactos até hoje, gente, até hoje. Eu tenho problema no braço que eu não consigo vir, tipo assim, esse braço ele vira completo. E já esse aqui, ele não vira. E ele também não estica todo. Agora eu não consigo mostrar muito bem porque eu tô de blusa, mas eu ainda creio que isso vai ser um testemunho. Amém. Que Deus vai me curar, entendeu? Amiga, e como foi em questão à igreja, assim? Você nasceu num lar cristão? Você tinha referências na sua casa? Como que foi isso? Então, eu nasci, sim, em um lar cristão. Toda a parte da família do meu pai, eles são todos de assembleia. Da parte da minha mãe também, são todos da igreja. Porém, é uma grande diferença quando você, de fato, conhece o Deus de perto e não o Deus dos seus pais, né? Sim. Então, eu sempre estava ali presente em comunhão, ia mais por obrigação, né? Nessa questão ali dos 10 aos 12 anos, e na adolescência, com uns 15 para 14, que eu realmente conheci o Senhor de perto, que é a fase mais conturbada, né? Que daí o adolescente sempre quer experimentar tudo. Eu tenho fresco na minha memória, quando eu chegava da escola, eu fechava a porta do meu quarto e eu passava horas e horas, tipo, adorando o Senhor, colocava uma música completamente aleatória, só o som, e eu mesma cantava pro Senhor. Eu saía da escola também, depois de passar esse tempo com o Senhor no meu quarto, ia nas ruas evangelizar sozinha. Eu lembro que eu andava o calçadão inteiro, eu tinha uma fome, uma sede mesmo por anunciar o evangelho, que isso me impacta até hoje. Eu tenho várias anotações no meu caderninho. Então, ali na minha adolescência, por volta dos meus 14 e 15, que eu realmente tive o meu encontro verdadeiro com o Senhor. Mas eu me desviei. Sim. E, gente, antes desse desvio dela, a Gabi, ela era tão ousada, assim, que ela levava a Bíblia pra escola. Vocês têm noção? A gente estudava juntas e ela, no material lá nas coisas, tinha a Bíblia. E eu ficava chocada, porque eu era o oposto dela. Então, assim, meu sonho era ver a Gabi na balada, era ver a Gabi bebendo. E ela, tipo, não, sangue de Jesus tem poder, vamos orar. Levava todo mundo lá pro culto de cura e libertação. Sim, cara, nossa, eu fiquei traumatizada, tá? Meu primeiro contato com cura e libertação, eu tinha 14 anos, e a Gabriela, eu tenho um lugar muito legal pra gente ir sexta-feira à noite. Eu achei que, tipo assim, falei, cara, vai ser um rolê, alguma coisa legal, né? E glória a Deus, né? Foi bem especial tudo. Mas pra vocês entenderem como de fato era um encontro tão poderoso que ela tinha tido com o Senhor, que isso impactava tudo ao redor dela. As pessoas eram constrangidas pelo amor que ela tinha por Deus, assim. Sim. E aí tudo muda quando, gente? Tudo muda quando eu começo a empreender. Com 18 anos, na verdade, antes de eu falar dessa parte de eu empreender, eu cursava psicologia. Eu saí da escola e já vem aquela pressão, né? Nossa, o que você vai fazer e tal? Então, acabei indo cursar psicologia, mas tranquei por um tempo, porque eu tive que fazer uma viagem, perdi muita coisa. E aí, assim, quando eu volto, tinha uma loja que era do lado da loja do meu pai. Inclusive, pra quem não sabe, né? O meu pai é empreendedor também. Então, ele sempre trabalhou ali no mesmo shopping. E tinha uma loja do lado da dele que, quando eu voltei de viagem, eu vi a possibilidade de também estar ali fazendo a mesma coisa que ele, né? Por influência dele. Então, deu certo.
consegui abrir aquela loja e a partir daí, gente, que a minha trajetória do desviamento do Senhor começa, porque por muito tempo eu amei muito mais o dinheiro do que a realmente Deus. E vocês já vão entender o porquê. Nessa época eu tinha 18 anos. E o auge, assim, da febre, de quando você tá ali, acabou de fazer 18 anos, que tudo pode, né? Ah, eu vou sair pra balada, vou beber, porque agora eu posso, sou maior de 18. Sim. E eu tinha muitas amizades desse meio também. Então, o que acontece? Muitas meninas acabavam me pedindo, Gabi, traz roupa preta, justa, curta, com muito decote, com... sabe, tudo aquilo que a gente encontra geralmente quando a gente sai pra qualquer bar ou pra qualquer balada. E eu, gente, pensei 2, 3 vezes. Eu simplesmente precisava fazer dinheiro, principalmente porque quando eu abri a loja, passou 3, 4 meses, começou a pandemia. Então eu tava literalmente na exaustão de que preciso fazer alguma coisa pra vender. E era o que tava todo mundo me pedindo. Nesse meio tempo, eu parei de ter os meus momentos com o Senhor. Eu sempre colocava o trabalho acima de tudo, não tinha tempo pra minha família. Muitas vezes minha família ia lá em casa fazer um almoço e eu preferia estar trabalhando. Então eu realmente colocava o trabalho acima de tudo e todas as coisas, gente. Meu Acabou coração virando seu Deus, né? Muito, muito. Meu coração, assim, se distanciou de uma tal forma que só de eu lembrar me dá um desespero, me dá uma vontade da minha alma gritar de eu lembrar de como era a Gabi dessa época. Parecia que eu tava com uma venda nos meus olhos, assim, que eu não conseguia enxergar de fato o que eu tava fazendo, pra onde eu tava indo. E eu realmente, meu olhar só tava no dinheiro, sabe? Não, eu preciso mais. Até que eu decidi fazer uma viagem, gente, pra Paris, pra estudar. Fiz um curso de Cool Hunter. Foi lindo, maravilhoso. Só que na volta dessa viagem, eu simplesmente comecei a passar muito mal no voo. Muito mal. Uma falta de ar, um mal-estar. Quando eu cheguei, eu quase desmaiei e fui direto pro hospital. Assim que eu cheguei no hospital, o médico ficou completamente desesperado porque ele conseguiu identificar que eu estava com trombose que virou uma embolia pulmonar. Ou seja, tinha subido já pra metade do meu pulmão e não poderia afetar o meu coração. Então, eu fiquei internada uns 3 dias na UTI. E assim que eu cheguei na UTI, gente, a médica me perguntou assim, você é de qual religião? E aquilo me assustou muito, porque eu falei, mano, eu tô num hospital, por que a médica tá me perguntando se eu tenho religião ou se eu acredito em Deus? Será que é só um milagre mesmo pra me tirar daqui? E, gente, babado, tá? Eu não tenho histórico familiar de trombose, eu não tenho nada, tipo assim, foi muito do nada mesmo, mas eu consegui entender que era realmente o Senhor me parando pra um novo tempo. Por quê? Como a embolia pulmonar e a trombose e tudo mais, eu tive que ficar de repouso, uns 30 dias. Então, eu não poderia mais trabalhar, eu não poderia fazer nada, eu tinha que ficar de molho em casa. E pra uma pessoa que era, tipo, workaholic, 100% ativa. Horas, sim, pra mim isso foi um baque muito, muito grande. Sem contar que, por mais que eu tinha colaboradores na época, sempre dependeu muito de mim. Sim. Então, consequentemente, afetou também o meu faturamento, sabe? Então, foi realmente um tempo de prova, assim, muito forte, mas que eu cresci muito espiritualmente falando e vocês já vão entender o porquê. E parênteses, tá? Antes de acontecer tudo isso, de eu passar mal e tudo mais, no caminho do voo, quando eu estava no caminho, assim, de volta, eu sonhei que eu tinha levado um tiro na minha garganta. E assim, quando eu acordei, gente, a minha garganta, ela estava queimando. Muito bizarro, não sei explicar o que foi isso. E também sonhei, tive 2 sonhos em seguida do outro, que eu segurava um bebê na minha mão, assim, tipo, eu segurando, e vinha a palavra saúde. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Aí, voltando. Nesse meio tempo, então, que eu tive que ficar de repouso, eu não me aguentei e fui lá visitar a minha loja pra ver como estavam as coisas. Um diazinho só. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, né? Na época ela que tava ajudando a cuidar de mim, eu preciso ir lá só pra ver como estão as coisas, conversar com as meninas. E nisso que eu fui, gente, do nada, chegou um pastor lá, que eu nem sabia que ele era pastor, e perguntou se ele poderia orar por mim. Aí eu falei, bom, oração nunca é demais, né? Já tô aqui. Já tô aqui mesmo, o que pode acontecer? Gente, eu sei que esse pastor, ele começou a falar que ele via que tinha uma corda enrolada desde o meu pescoço até a minha panturrilha e que... como é que ele falou? Que estavam tentando tirar minha vida, que... Eu não sei se foi tipo assim, propriamente o demônio que tava tentando tirar minha vida ou se é alguma pessoa que fez alguma coisa, enfim. Eu sei que ele falou, tipo assim, olha, eu tô vendo isso, mas eu, na mesma intensidade que eu estou vendo isso, eu também tô vendo agora Deus trazendo a cura pra você. E no momento que ele falou isso, gente, eu nunca senti nada igual na minha vida. Um arrepio que veio desde a minha cabeça, que até meu pé, um arrepio que doía, tipo assim, doía. Muito bizarro. E ele falou com tanta convicção o seguinte, e você pode voltar no seu médico
E eu quero que você me ligue, porque Deus acabou de te curar. Eu tenho certeza disso. Então, E ele nem sabia, né? Ele nem sabia de nada, né? Aí, tipo assim, ao mesmo tempo que aquilo me chocou, eu fiquei, mano, será que é verdade? Como assim, né? O que esse cara aí tá falando? Será que isso é real? Eu fiquei me coração da gente como uma incrédulo, né? Sim. E aí, ok, tipo, isso passou, glorifiquei a Deus ali no momento e tudo mais. E aí chegou o dia de eu voltar na consulta pra ver como é que estavam os sintomas, como é que tava a evolução da minha trombose, se ela já tinha sumido, se tinha alguma coisinha ainda. E, gente, na hora que eu cheguei lá, que o médico começou a fazer o ultrassom, ele olhava pro ultrassom, olhava pra minha cara. Olhava pro ultrassom, olhava pra minha cara. Olhava pro ultrassom, olhava... Aí ele pegou e falou assim: Gabi, se eu não estivesse te acompanhando desde o começo e eu não tivesse a prova viva de que você realmente teve uma embolia pulmonar, eu ia falar que você é uma mentirosa. Nossa. Porque não tem absolutamente nada aqui. E aí eu comecei a procurar, eu falei assim, mas o que é aquilo ali? Não, mas o que é aquilo ali? Nele, não, Gabi, isso aqui é seu sangue, não tem nada a ver. Ou seja, gente, naquele momento eu tive a certeza de que Deus realmente tinha me curado. Amém. Porque trombose sempre fica uma sequelinha ou outra, né, ali do trombo e tudo mais. E ele falou que não tinha absolutamente nada. E pasmem, gente, esse médico, eu não tinha intimidade alguma com ele. Eu nem sabia se ele era da igreja ou não, entendeu? Eu sei que ele olhou pra minha cara e falou assim: seu nome é Gabriela, né? Eu falei assim, é. Ele falou assim, você sabe o significado do nome Gabriela? Eu falei assim, ó, não sei não qual que é. Ele falou assim, Gabriela vem de Gabriel. E você sabe o que o anjo Gabriel fazia lá no céu? Ah, mas Gabriel o quê? Ele levava as boas novas. E é isso que você tem que fazer. Um médico, gente. Qual a chance? Um médico falando exatamente o que eu tinha que fazer. E naquele momento eu realmente percebi que Deus queria trazer uma nova direção pra minha vida, sabe? Foi o momento, sim, que mais me trouxe prejuízos financeiros por eu ter que ficar parada ali sem trabalhar. Mas foi o momento que eu mais cresci espiritualmente, porque realmente parei. Olhou pra dentro, né? Exatamente, olhei pra dentro. E aí que então começam meus processos de renúncias. Os primeiros. Que vem muitos por aí, nossa. Gente. Amiga, e como que você fez em relação às roupas, a comunicação também da marca? Porque eu lembro que antes era uma comunicação totalmente diferente, né? Era muitos vídeos diferentes do que você é. Então, gente, eu gosto sempre de reforçar pra gente começar a falar desse assunto que a mesma coisa que eu quero pra mim, pra minha vida, é o que eu sempre desejo pras minhas clientes também. Então, a partir do momento que eu tive esse encontro mesmo com o Senhor, o propósito da minha marca, o propósito do meu trabalho mudou. Então, tudo que eu quero pra mim, eu quero pra elas. Eu entendi também o tamanho da influência que eu tenho na vida de todas as meninas. Que pra vocês terem uma ideia, eu vendia tantas roupas assim, absurdas, de curtas e justas, com muita transparência, gente. É bizarro. Que eu comecei a atrair até meninas do job pra elas comprarem as peças pro job. Pra elas fazerem o job em si. Então pensa, era nesse nível. E a Emily falou dos conteúdos. Eu usava as músicas mais baixas possíveis e usava o meu corpo pra vender. Ou seja, eu dançava funk com dancinhas extremamente, Deus que me livre, entendeu? Eu nem me penso mais fazendo isso, porque isso dava mais engajamento. Eu tava me vendendo, gente. Literalmente tava me vendendo. E nessa época que eu entendi que eu teria que renunciar a tudo isso porque os meus princípios e valores não condiziam com isso e a minha marca passou a ter um propósito por conta disso, eu tive um sonho. Eu tava na minha loja e aí entrava um motoboy que me oferecia uma pizza. E eu não aceitava a pizza, eu falava, não, obrigada, eu não pedi, eu não quero. E aí esse motoboy ficava muito bravo, tirou o capacete, ele tinha vários chifres na cabeça. E ele começou a quebrar toda a minha loja. O que eu entendo que seria isso que a minha mãe falou? Que, por exemplo, assim, Satanás, ele me alimentava com algo que era passageiro. Sim. Que são as dancinhas, as músicas, o dinheiro, de uma forma fácil, porque eu tava vendendo o meu corpo. Sim. Então, a partir do momento que eu não aceitava isso, eu entendi que eu entrei numa batalha espiritual de renúncias, né? Sim. Porque não foi fácil também, amiga, não foi fácil. Eu literalmente, foi a primeira vez que eu fali, tá? Já fali várias vezes, tenho só 24 anos. E eu já passei por altos e baixos do empreendedorismo. Essa foi a primeira vez que eu fali. Sim. E aí foi muito difícil, porque o meu público, ele já tava acostumado com esse tipo certo de roupa, né? Sim. E eu tinha uma gerente na época, e essa gerente chegava em mim e falava, Gabi, eu preciso bater minha meta. Cadê as peças? Eu preciso que você traga. Eu não tô batendo a meta porque eu não tenho o produto que as pessoas estão pedindo.
E eu falava, não, a gente não vai mais vender isso, não vai mais vender. Então, até realmente acostumar o meu público com outro tipo certo de peças e conteúdos. Meu engajamento, meu Deus do céu. O meu engajamento foi por água abaixo, mas era o faturamento foi com Deus. Tudo foi por água abaixo, mas foi a época em que eu mais cresci, me fortaleci espiritualmente também, sabe? Sim. Então, o Senhor realmente estava ali comigo e eu acredito que uma prova mesmo, sabe? Do tipo, quem é o seu Deus? É o dinheiro? Ou sou eu, sabe? Sim. Quem é o seu Deus? E aí, gente, eu tava em um culto uma vez, da minha igreja, e o Senhor, ele me deu claramente o que eu teria que fazer pra voltar, tipo assim, meio que durante toda essa trajetória, o Senhor sempre ia me direcionando do que eu deveria fazer ou não. Acho que isso é um ponto até legal de falar, que a partir do momento que eu comecei de fato a empreender com Jesus, ele sempre me direciona os produtos, as ideias, tudo. E aí eu lembro do Senhor me falando assim, combo de calça jeans. E foi a primeira vez que a gente de fato começou a procurar mais sobre calça jeans, procurar como confeccionava calça jeans. E foi aí que deslanchou, que a gente hoje, até hoje é nosso carro forte. Então foi algo realmente que veio do Senhor pra Go Girl, sabe? Desde aí é o que a gente faz até hoje, que é nosso produto estrela. E lembrando que bem nessa época, gente, bem nessa época não, na verdade... Que foi a época que eu comecei um relacionamento, amiga? Muito tempo atrás. Faz uns 5 anos, foi quando... Na verdade, foi no começo de tudo, né? No começo de abri tudo. a loja, aí passou uns 2 anos, eu comecei também um relacionamento. Mas esse relacionamento, gente, como eu disse pra vocês, no comecinho da marca, meu coração, ele estava longe do Senhor, né? Então, obviamente, a pessoa que eu me relacionei também tinha o coração longe do Senhor. Não é que a gente não acreditava, alguma coisa assim do tipo. Não. Os dois acreditavam, só que de fato não vivíamos o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de renúncias e tudo mais. E aí, gente, conforme eu tava me reaproximando de Deus, buscando ser mais parecida com Ele, não vinha a mesma intensidade do outro lado, sabe? Então, mais uma vez, foi algo que o Senhor me pediu pra renunciar, gente. E eu relutei muito, né, amiga? Muito. Porque, um ponto importante. Como os meus pais sempre foram separados, eu nunca tive a memória, assim, do que seria família. E meu sonho sempre era o quê? Morar sozinha com a minha família e tal, construção de família. Eu sempre tive isso dentro de mim. E eu tava noiva, gente. Eu tava prestes ali a realizar mais um sonho, que é o quê? A construção de uma família. E aí o Senhor falou, de novo, quem é o seu Deus? Quais são as prioridades do seu coração? Então, naquele momento, de fato, eu entendi que eu teria que renunciar a isso, sabe? Porque na palavra de Deus fala que o homem é o cabeça, né? Sim. Como que eu vou estar debaixo de uma liderança onde a cabeça da pessoa tá mais pra lá do que pra cá no quesito espiritual mesmo? Porque quando a gente fala de homem provedor, não é só financeiramente, sim, né? É espiritualmente também. E eu acabava sendo a discipuladora da pessoa, sim. Então... E tá tudo bem, sabe? Por muito tempo eu tentei forçar com que a outra pessoa, tipo assim, estivesse na mesma intensidade que eu. Mas, gente, a gente não convence, né? Quem convence é o Espírito Santo. Sim. Então, é algo que eu tive que abrir mão, que eu tô falando com facilidade agora. Mas só a Emily sabe o quanto foi, assim, um processo extremamente dolorido demais, gente. Dolorido demais. E junto com isso, com essa renúncia desse relacionamento, vem a segunda vez que eu falei, gente, ó. Juro pra vocês, porque sabe quando você acha que você tá literalmente curada de um processo e Deus fala, ainda tem uma sujeirinha aí. Deixa eu limpar tudo. Deixa eu limpar tudo de uma vez, gente. Com essa questão das calças, que era o produto estrela da marca, eu botei na minha cabeça que eu tinha que conseguir vender X valor em um mês. Não, eu tenho que vender isso, tenho que vender. O que eu vou fazer? Vou pegar dinheiro emprestado pra eu conseguir comprar mercadoria. E o banco não me emprestava dinheiro, eu não conseguia o crédito da maneira correta, sabe? O que eu fui fazer? Pegar dinheiro com a agiota. Por que não, né? Por que não pegar dinheiro com a agiota, gente? Deus olhando, Gabriela. O que você tá fazendo da sua vida, velho? O que você tá fazendo? Então, gente, foi aí que vocês acham que eu consegui vender esse tal valor? Óbvio que não. Não consegui. Já começou errado, né? Já comecei errado, com princípios e valores que não condizem com a palavra de Deus. Então, ela concordou, gente. Aqui nos bastidores a gente tem a nossa Maite e ela tá concordando comigo aqui. Eu tive que fazer um corte de gastos intenso na minha empresa. Mandei, assim, 50% das meninas que estavam lá embora, porque senão eu realmente ia ter que fechar as portas da minha marca, sabe? E aí, gente, mais uma vez, o meu amor pelo dinheiro foi muito maior do que o meu amor por Deus. E eu já achei que eu estava curada disso. Já achei. Que já tinha passado os processos. Mas tinha muito mamão ali ainda. Se a gente fosse um culto de libertação... Nossa. Não ia dar certo. Não ia dar certo. E
aí, gente, nesse processo, inclusive, foi muito dolorido pra mim. Pelo processo de eu estar aprendendo de fato a depender somente de Deus na área financeira e na área relacional. Sim. Então eu tive que renunciar ali praticamente a estrutura da minha empresa por conta de um erro meu e no mesmo tempo meu relacionamento. Inclusive, isso que me fez emagrecer tanto, gente, a depressão. Não foi mamão, tá? Não foi Todo mundo já. manda mensagem pra Gabi. Eu sou a prova viva, eu acompanhei os processos, não foi monjara. Foi muita... Eu, tipo assim, eu lidei muito, ainda lido hoje com a ansiedade, sabe? Com a angústia, com uma perca de apetite absurda. Então, eu tive que, assim, até hoje, gente, não fico sem terapia. A terapia foi essencial pra mim. Então, é realmente um processo onde a minha mente, meu corpo, meu espírito, eles precisam estar alinhados pra que eu não me afunde mesmo no buraco, Sim. sabe? Foi um tempo muito dolorido, que tudo que eu tinha literalmente é Deus. E eu acho até legal falar sobre isso, porque eu sempre orei. Quando eu percebi que eu tinha errado pela segunda vez, colocando o dinheiro acima de Deus, essa ambiciosidade de um lado obscuro, eu sempre me arrependi de uma tal forma, me arrependi, me odiei mesmo. Falei, como que eu sou idiota? E aí eu comecei a orar, Deus, então me tira tudo, mas não me tira a tua presença, sabe? Eu prefiro ficar no deserto, pode me tirar tudo, mas não me tira a tua presença, porque ela é o que realmente me importa. E foi aí, gente, ele tirou tudo mesmo. Sim, e é muito importante, eu acho, que falar, que às vezes quando a gente fala sobre os processos, parece que, né, nossa, ai, que tranquilo, foi de boa. E não, e o que eu mais olho, assim, pra tudo que você passou, cada renúncia, foi o seu coração disponível a viver cada coisa daquilo que o Senhor estava falando, e a ousadia mesmo. E a gente sabe que quando a gente tem esse coração, quando a gente tem essa ousadia, o Senhor, ele nos surpreende. E se ele não surpreender também, tá tudo bem, porque você olhando pra tudo isso que você viveu, você acredita que, tipo, valeu a pena cada renúncia, Nossa, gente, com certeza, eu faria tudo de novo, sabe? Porque foram aprendizados, e assim, eu prefiro hoje, eu até comentei com você, né? Que eu prefiro morrer do que viver sem a presença de Deus, sabe? Eu prefiro me dar uma agonia, assim, e eu oro. Eu quero todos os dias perceber a presença de Deus no meu dia, sabe? Eu quero todos os dias estar em constante contato com a presença de Deus pra que eu não caia mesmo nessa exaustão. Inclusive, tem até uma passagem, nossa, mudando totalmente agora de assunto, que eu queria falar sobre ela, de Esaú e Jacó. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, tipo assim, Jacó era o filho mais novo, Esaú era o filho mais velho. E Esaú, ele saiu um dia pra caçar, e ele voltou morrendo de fome. E aí ele pediu pra Esaú um pouquinho da sopa, ele pediu pra Jacó um pouquinho da sopa que ele tava fazendo. E Jacó falou assim, sim, te dou, mas você vai ter que vender o seu direito de irmão mais velho. E aí Esaú, tipo, no cansaço ali, na exaustão, a Bíblia fala o quanto ele tava cansado, ele, pela exaustão do momento, acabou tomando uma decisão que impactou muito o futuro dele. Ele vendeu o direito dele de irmão mais velho. E muitas das vezes, na minha história, vocês conseguem perceber que eu tomei decisões na exaustão, no cansaço. Sim. E por isso a importância de você estar constantemente conectada com o Senhor, para que você não permita que isso aconteça. Para que você não permita, de fato, que a sua ansiedade, o seu desespero, a sua exaustão fale mais alto do que a voz do poderoso Deus. Sim. E quando Deus pede algo pra gente, não é fácil, né? A gente sabe que sempre vai ser dolorido, vai ser difícil, mas é muito melhor entregar e viver os planos que o Senhor tem, porque a palavra de Deus fala que os planos de Deus são muito melhores e maiores que os nossos, que continuar insistindo naquilo. E algo que eu sempre falava pra Gabi é que, assim, pra gente que já vem de uma família onde existe divórcio, separação, é muito fácil a gente, às vezes, entrar num lugar de, tipo assim, se separar lá na frente tá tudo certo. E, cara, não é isso. Deus, ele quer a família, sabe? O bem mais precioso é a família. Então, é muito mais tranquilo você terminar um noivado do que terminar um casamento. Por mais difícil que seja, eu sempre falava isso pra ela, cara, que privilégio você tá podendo ver tudo que você tá vendo, né? Nesse tempo de preparação, porque o noivado é uma preparação pro casamento, onde você tem o tempo de poder cair fora, tipo, sair disso, do que permanecer. Isso não só no relacionamento, na loja. Que vamos chegar nessa parte, inclusive, gente. Sim. Da loja. Mais uma renúncia. Depois desse tempo, então, gente, que eu tive que fazer esse corte de gasto na minha empresa, eu tava dormindo uma noite bem tranquila e eu tive algo muito bizarro. Eu não sei dizer se era um sonho, se era uma visão. Eu sei que eu via claramente o nome de uma escola. E tipo assim, a voz dessa escola eu via assim, e não foi um sonho, gente, foi um negócio diferente. Eu não sei dizer o que foi, se foi visão, não sei. Aí quando eu acordo, eu pego o celular, 2 pessoas me mandando inscrição pra essa escola em especial, que eu teria que passar 1 ano da minha vida nessa escola.
E nesse mesmo instante, sabe quando você sabe que é de Deus, mas você tá se negando que não é de Deus? Tipo assim, não é não, possível. Isso não. Não, Deus, que? Não é possível. Porque no momento que eu estava na minha vida, eu tinha mandado muitas meninas embora. A loja dependia muito, muito mais de mim. No caso, ponto físico, né? Então eu comecei a entrar numa fase de negação. Não, como assim, Deus? Como que eu vou fazer com a loja e tal? E, gente, desde a pandemia, que a pandemia passou, eu continuei no meu ponto físico por puro ego e amor material. E amor pelas minhas clientes também, porque eu gosto desse contato físico. Mas falar que ela me dava lucro... Não, meu online foi muito mais forte, sempre foi muito mais forte. Eu tava ali no ponto físico por ego, amor material e pelo contato de carinho também com as minhas clientes, sabe? Mas falar que me dava, não. Então a minha mãe sempre me fala, Gabi, fecha essa loja, não te dá lucro. Eu, não vou fechar. E aí depois que eu tive esse sonho, gente, do nada, a Mi, que é a integrante aqui do nosso canal Entre Irmãs também, eu não conhecia ela, nunca falei com ela. Ela me mandou uma mensagem assim no Instagram, Gabi, queria te conhecer, vamos tomar um café? Eu falei, oxi, por que não, né? Por que não? O que pode dar errado? Fui nesse café com ela, gente. E nesse café com ela, ela não sabia de nada, nem tinha intimidade com ela. E eu sei que ela olhou pra mim. E um dia antes, né, de tomar o café com ela, eu tava questionando muito Deus, falando, Deus, você me deu esse sonho, o que eu faço, como que o Senhor quer que eu me posicione? E aí, nesse café com ela, ela olhou pra mim e falou assim, Gabi, ontem foi um dia onde você fez muitas perguntas pra Deus, mas se Ele não te deu uma palavra nova, você tem que permanecer na que Ele te deu. E aí ela contou a história de Abraão, que Deus... E a buzina. É o trem. E ela contou a história de Abraão pra mim, onde ela disse que quando Deus falou, sai da tua tenda, ele não passou o script inteiro pra Abraão. Sim. Tipo assim, você vai virar aqui, vai fazer aquilo e no final você vai esse resultado. Ele não sabia pra onde ele ia, ele não sabia o que ele ia fazer e ele foi. Ele permaneceu na única palavra que ele tinha. Sim. Então ele se moveu pra única palavra que ele tinha. E ela falou, é isso que você tem que fazer. E aí eu peguei e falei assim, beleza, Deus. E agora? Eu sei que em uma das conversas com a minha família, pra ver se eu realmente tomava essa decisão de fechar o ponto físico, porque pra tomar essa decisão de ficar 1 ano fora, eu já sabia que não ia dar certo eu ter loja física, gente. Eu já sabia. Então eu teria que renunciar a isso também. E aí eu queria entender se de fato era isso que o Senhor estava me pedindo. É óbvio que era, né? Porque tava bem claro. Ele me deu sonho, pessoas. Mas enfim, eu não queria de jeito nenhum. E aí eu sei que numa conversa com meu irmão, ele olhou pra mim e falou assim, Gabi, você lembra daquela passagem do jovem rico? Que ele falou, vai, vende tudo que você tem e siga-me, o jovem não quis. Aí quando ele falou aquilo, gente, entrou com uma espada no meu coração, assim, como um desespero do tipo, meu Deus, eu tô sendo, eu não posso ser essa pessoa, eu não posso ser jovem rico. Preciso queimar minhas carroças. E foi aí que eu tomei a decisão, então, de fato, entregar o meu ponto físico, ficar só com online pra estar disponível pra aquilo que Deus tem pra fazer na minha vida. Gabi, você se inscreveu pra essa escola? Não, nem tinha como, mas é o coração obediente, eu acho, né, amiga? Era isso que eu ia falar, porque se a Gabi vai pra essa escola, a gente não faz ideia, Deus sabe. Mas a partir do momento que ele pediu algo pra ela e ela tomou os passos práticos pra isso, é legal a gente falar que Deus, ele faz a parte dele do sobrenatural, mas a gente faz o natural. Então assim, Deus me chama pra ir pelas nações pregando o evangelho. Você estuda inglês? Tipo assim, já tirou seu passaporte? Pra onde Deus tá te chamando? Você sabe a língua do lugar? Você estuda sobre o lugar? Então, assim, ele vai fazer, claro que vai, o sobrenatural, né? Vai, né, dar graça ali. Mas a nossa parte, o natural, a gente precisa fazer. Então, a Gabi, ela fez o que tava ao alcance dela. Ela entregou a loja, entregou o ponto. Se amanhã Deus chamar ela já fez a parte dela, ela tá pronta pra ir. Se não chamar também, nada prende ela. E se não chamar, tá tudo bem. E uma coisa... Do Isaac, né? Você falou pra mim, fala aí do Isaac. Que Isaac? Do sacrifício. Quem que é Isaac? É o exemplo de Abraão, né? Quando Deus pede o Isaac, o filho dele. Então, assim, ele no outro dia acordou, fez o natural, a parte dele, pegou o filho dele, foi lá pra fazer o sacrifício. E no momento do sacrifício, veio a voz do anjo e falou, pera, não vai precisar, não é isso. Então, assim, é o nosso coração. Onde tá o nosso coração quando Deus pede aquilo pra gente, sabe? E a Gabi, ela mostrou onde tava o coração dela. Ela foi fiel àquilo que o Senhor tava colocando no coração dela. Exatamente. E, gente, eu digo mais, tá? A partir do momento que a gente, de fato, entende o nosso propósito, nada mais importa. Então, se hoje Deus me pedir a minha marca, se hoje Deus me pedir qualquer coisa, eu já tô calejada de tanta renúncia, entendeu? Eu falo isso, mas é difícil, né? Se ele me pedir minha marca, porque eu realmente amo. Mas eu entendo que, cara, não
não vou ter reservas, eu não vou me limitar, porque eu tô aqui pra ele, eu não tô aqui pra viver por mim, sabe? Sim. E o meu coração, ele anseia, ele queima por fazer a vontade de Deus. Eu não vejo sentido na minha vida se não for pra viver uma vida que glorifique e honre o nome de Deus. Então, eu vivo nesse propósito, sabe? Vivendo tudo isso, boa parte dos processos eu tava ali junto acompanhando com ela me falou algo que chamou muita atenção, que tipo assim, eu fiquei, cara, meu Deus, olha onde tá o coração dela, que incrível isso. Ela falou, Emily, eu nunca mais vou ter 24 anos de novo, vou ter, tipo assim, a liberdade de entregar tudo que eu tenho ao Senhor. Não tenho casamento, não tenho nada. E assim, tá tudo bem, você consegue fazer, né, estando casada ou solteira. Casada ou solteira. Casada ou solteira, mas ela tá no momento da vida dela que ela tem muito mais liberdade, por exemplo, que eu, que agora tenho uma filha, então as coisas demandam uma certa programação e atenção maior. E ela olhar pra isso e falar, cara, é tudo que eu tenho, eu vou entregar pra Deus essa fase. E ser ousado o suficiente de sair renunciando tudo, entregando tudo, é incrível, assim. Eu acho que a dica que eu dou é: faça uma pergunta pra você mesmo. Quem ocupa o trono do seu coração? Qual é a sua, de fato, prioridade, sabe? Pra quem os seus olhos estão fixos? Quem que você tá olhando? Quem que você tá colocando como... Quem você tá colocando como pilar principal da sua vida? A partir do momento que você coloca Deus no lugar que Ele tem que estar no seu coração, você não tem reservas de renunciar, você não tem reservas de viver de fato o seu propósito nessa terra. Então a dica que eu dou é: quem ocupa o trono do seu coração? É isso, faça essa pergunta pra você mesmo e aí você vai saber que caminho que você tá. Incrível, né? Eu tenho certeza que esse testemunho da Gabi falou muito ao seu coração. Envia esse vídeo pra aquela pessoa que veio aí na sua cabeça enquanto você assistia, já manda pra ela. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, curte, compartilha e é isso. Beijo! Beijo! Tchau, tchau!